142. Viver em outro mundo. Capítulo 867. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Depois que ele voltou, Zhao Ai olhou para a situação ao redor do clã Thunder e dos outros. Felizmente, nada digno de nota aconteceu, tudo estava normal. A luta desta vez foi muito difícil. Embora eles tenham conquistado a cidade da vontade divina, sua taxa de perdas tinha alcançado cerca de 1:1. Pode-se dizer que se não fosse pelos mortos-vivos de Zhao Ai, as perdas teriam sido muito maiores. Embora os três clãs estivessem preparados para terem perdas, a escala de suas perdas não era o que esperavam. Isso sem dizer que Zhao Ai não se esforçou. De fato, se Zhao Ai não estivesse ali, a batalha teria se arrastado por muito tempo, causando mais perdas. Isso foi porque eles tinham subestimado o poder dos divinos que estavam lutando até a morte. Agora, os três clãs tiveram sua vitalidade danificada. Levaria algum tempo até eles recuperarem suas perdas. Não seria apenas semanas ou meses, poderia levar anos, talvez décadas. O que eles perderam desta vez foram suas elites. Elites de qualquer raça não eram facilmente treinadas. Cada soldado precisa de um treinamento longo e árduo antes de virar uma elite. Ao mesmo tempo, os recursos necessários para nutrir uma elite eram muito. Armaduras, montarias, comida, uniformes, tudo requeria muitos recursos. Por trás de cada orgulhosa conquista de uma unidade de elite estava uma montanha de recursos investidos. Os três clãs tinham sido suprimidos pelos divinos por muitos anos. Todo ano, eles pagariam aos divinos 1 tonelada de taxas. Isso fez suas reservas serem pequenas. Embora os divinos fossem derrotados, era quase impossível para os três clãs treinarem uma unidade de elite em pouco tempo. Sua fundação havia sido afinada. Zhao Ai observou os três clãs. Eles tinham retornado para seus próprios planos para repassar as notícias para seu povo. Então eles prosseguiriam na construção de linhas defensivas em suas fendas espaciais. Isso lhes permitiria defender seu plano contra ataques enquanto usavam uma pequena quantidade de mão de obra. Zhao Ai não se importou com as ações dos três planos. Pelo contrário, ele estava feliz. No passado, quando os três clãs estavam se movendo junto com ele sentiu que seu pé estava sendo arrastado. Suas táticas especiais simplesmente não podiam ser usadas. Agora que eles foram embora, Zhao Ai era capaz de respirar. Ele era como alguém que tinha abandonado uma carga pesada. Embora Zhao Ai ainda tivesse Binge e os outros dentro do navio, seu pequeno número não teria influência nas ações de Zhao Ai. O continente Touro era muito maior que o continente Ark. No passado, Zhao Ai tinha só o Império Buda para lidar com os demônios e a raça divina. E agora que ele tinha o grande continente Touro para si, o que mais poderia deixá-lo com medo? Ele pode usar o poder total do espaço para fazer os divinos sofrerem aqui. Se Zhao Ai estivesse confiante em si, então ele estava ainda mais confiante no espaço. Os reforços chegando podem vir de um continente, ou vários, mas uma coisa era certa, com certeza haverá armas supremas vindo. Embora as armas supremas fossem fortes, os divinos não podiam usá-las levemente. Era igual ao velho, ele pode usá-la, mas não por muito tempo, senão seu corpo começará a quebrar. Por outro lado, Zhao Ai não era fraco. Atualmente, ele tem 40 armas de domínio, a habilidade de transporte do espaço e várias outras armas. Enquanto ele as utilizar apropriadamente, os divinos certamente sofreriam. Depois de pensar sobre isso, Zhao Ai não pode deixar de pensar sobre o reino divino. Entretanto, é uma pena que o mapa do espaço só mostrasse o continente Touro. Neste ponto, ele não tinha uma maneira de monitorar a raça divina. Além disso, Zhao Ai também estava pensando sobre o submundo e o plano Atlanta. O avanço do submundo ainda estava ocorrendo enquanto o plano Atlanta estava prestes a terminar suas preparações. Enquanto as pessoas do plano Atlanta virem ao continente Ark, outro fator seria adicionado à situação atual. Ele não estava preocupado com nada disso pois ele tinha uma força ampla. Mesmo que ele lide com múltiplas batalhas, ele ainda poderia gerenciar. O assunto que mais preocupava Zhao Ai era as leis rejeitando-o. Zhao Ai podia sentir claramente que a força repelindo ele estava ficando mais forte.
Seu tempo restante não era muito. Ele nunca tinha sentido uma força repelente tão forte antes. Mesmo antes dos divinos mudarem as leis do continente Ark, ele não tinha sentido tal força repelente, mesmo que ele fosse um nível Deus. No entanto, ele sentiu aqui. Embora isso deixasse Zawa intrigado, ele pôde confirmar que ele pode ascender logo. Se ele não puder resolver tudo quando essa hora chegar, então o clã Thunder e os outros certamente sofreriam sob os divinos. Mas quanto a como resolver tudo, Zawai ainda não tinha ideia. O plano Atlanta e o submundo não podiam ser lidados com facilidade. Mesmo os divinos eram difíceis de lidar. Se os outros divinos agirem como os touros divinos, então a guerra levaria um tempo muito longo. Nesse ponto, Zawai não tinha certeza se ele ainda estaria neste plano. Zawai também tentou ver se a repulsão desapareceria uma vez que ele armazenasse o navio do Rei do Inferno no espaço. Mas o resultado deixou Zawai desapontado. A força repelente ainda estava lá. Zawai entendeu que isso aconteceu porque sua força tinha atingido o limiar da ascensão e não por causa do navio do Rei do Inferno. Porém, Zawai tinha achado uma solução temporária. Quando ele se escondeu dentro do espaço, a força repelente seria reduzida. Eram boas notícias pois isso estenderia seu tempo. Mas neste caso, sua velocidade de cultivo seria aumentada por causa dos benefícios do espaço. Dentro do espaço, a Lotus do Dao teria mais energia para absorver. Zawai tinha certeza de que se ele ficasse no espaço por muito tempo, então ele definitivamente ascenderia uma vez que saísse. O espaço não pode fazer tudo, portanto Zawai não pode ficar lá para sempre. Pode-se dizer que Zawai estava atualmente em um dilema. Para reduzir sua velocidade de cultivo, Zawai tinha reduzido seu tempo dentro do espaço. Como esse era o caso, ele decidiu lidar com os minérios presentes no reino divino no momento. Ele imediatamente enviou grandes números de mortos-vivos e bestas da armadura de ferro para minar os minérios no continente Touro e os enviar ao espaço. Binja e os outros estavam confusos com as ações de Zawai. Entretanto, eles não perguntaram sobre isso. Aos olhos de Binja e os outros, Zawai já tinha avaliado o continente Touro. Então por que ele minaria freneticamente todos os minérios aqui? Enquanto ele conseguir repelir a raça divina, ele pode minar quando quisesse. Naturalmente, Zawai não se importaria em explicar para eles. Todo dia, os mortos-vivos vasculhariam o continente por recursos para minerar. Enquanto ele estava minerando, Zawai também estava prestando atenção à situação no reino divino. O tempo passou rapidamente e logo um mês passou. Agora, os três clãs haviam completado suas linhas defensivas. E logo, as pessoas do plano Atlanta invadiriam o continente Ark. A informação também tinha sido enviada pelas raças estrangeiras. Os exércitos aliados dos continentes Capricórnio, Escorpião, Câncer, Gêmeos e Leão tinham deixado seus continentes e haviam prosseguido na direção do continente Touro. Quando ele ouviu essa informação, Zawai não se preocupou. Ele na verdade estava esperando esse pessoal chegar. Para ser honesto, sua partida foi mais lenta do que Zawai queria. Zawai agora estava enfrentando uma guerra bidirecional. Uma vez que o plano Atlanta invadisse o continente Ark, seria impossível para eles não verem a fenda espacial. Afinal, era bastante óbvia. Assim que as pessoas do plano Atlanta notarem a fenda espacial, eles certamente enviarão pessoas para investigar. Quando isso ocorrer, Zawai enfrentaria uma batalha de dois lados. Embora Zawai não quisesse ver essa situação, ele não tinha escolha além de aceitá-la. Com a chegada dos divinos e do plano Atlanta, seria impossível para Zawai só lutar uma batalha. Felizmente, Zawai esperava esse tipo de situação, então ele não estava preocupado com isso. A chegada das duas equipes não era uma coisa ruim para ele. No máximo, seria apenas moderadamente problemático. Originalmente, Zawai queria desviar as pessoas do plano Atlanta para batalhar contra o submundo. Mas com a velocidade do avanço do submundo, levaria muito tempo até eles se tornarem um problema para o plano Atlanta. O plano Atlanta entraria na parte sul do continente. Com certeza eles conheceriam Zawai e os outros primeiro. Zawai pensou e decidiu deixar a linha defensiva da fenda espacial aberta, permitindo que as pessoas do plano Atlanta entrassem no reino divino. Ele queria ver como o plano Atlanta e o reino divino interagiriam. Ele queria ver qual deles era mais formidável. Viver em outro mundo. Capítulo 868 Goldben estava sentado no seu touro.
Seu rosto parecia calmo, mas seus sentimentos no fundo eram diferentes. Ele tinha perdido contato com seu povo um mês atrás. Ele pode imaginar que a situação em casa não estava indo muito bem. Após pensar sobre isso, seu peito não pode deixar de apertar quando ele abaixou sua cabeça e tossiu algumas vezes. Nas lutas anteriores contra Zhao Ai, Golden tinha sido ferido, forçando-o a fugir. Isso fez seu corpo não ser tão forte quanto antes. E enquanto ele percorria para convencer os outros continentes para enviar reforços, sua condição piorou. Neste momento, sua vitalidade estava danificada, sua honra estava danificada, seu rosto não era tão rosado quanto antes. De acordo com a estimativa feita pelo patriarca Touro, com a força de Zhao Ai, levaria cerca de 6 meses até o continente Touro ser capturado. No entanto, Golden não esperava perder contato com o continente Touro não muito tempo depois de partir. Isso o deixou inquieto. Embora ele conseguisse convidar 5 continentes, as armas supremas apenas enumeravam 2. Com ele, haviam 3 armas supremas. Para ser honesto, mesmo ele não estava convencido que essas 3 armas supremas pudessem derrotar Zhao Ai. O motivo pelo qual ele decidiu voltar mesmo que estivesse incerto era porque, 1. Ele estava preocupado sobre o estado do continente Touro. 2. Ele sabia que era quase impossível para os outros enviarem suas armas supremas. As 2 armas supremas já lhe custaram muito. O terceiro motivo do porquê ele escolheu convidar essas pessoas mesmo que não houvesse uma maneira de derrotar Zhao Ai, era porque mesmo que eles fossem derrotados por Zhao Ai, isso significa que Zhao Ai tinha semeado uma semente de discórdia entre eles e os outros continentes. Isso faria os outros continentes formalmente declararem guerra contra Zhao Ai. Com esses motivos, Golden decidiu convidar especificamente os continentes Escorpião, Capricórnio e Câncer. Entre outros divinos, essas eram as pessoas mais prováveis a guardar rancor. Assim que eles lutassem contra Zhao Ai, eles não seriam capazes de parar. Além disso, essas pessoas eram muito infames no reino divino. Eles eram extremamente militantes, que os fez se tornarem sangue-quente e cruéis. Eles guardavam rancores e buscariam vingança pelo menor problema. Mais importante, essas pessoas eram gananciosas, mesmo para um divino. De fato, Golden não gostava deles nem um pouco. Mas por causa de sua personalidade, Golden foi capaz de pedir ajuda. Golden era bom em usar sua ganância e arrogância para arrastá-los nesta guerra. Depois de pensar sobre isso, Golden não pode deixar de olhar para trás e ver o exército de reforço. Ao todo, os 5 continentes enviaram 100 milhões de soldados de elite. Havia também outros 100 milhões de soldados de outras raças que foram recrutadas. Isso resultou em um exército que numerava cerca de 200 milhões de soldados. Além disso, eles também tinham cerca de 200 armas de domínio, bem como 2 armas supremas. Pode-se dizer que os 5 continentes colocaram grande vigilância para com Zhao Ai. Entretanto, isso não significa que Golden tinha confiança neste exército. Ele tinha visto os métodos de Zhao Ai. Ele sabia que se Zhao Ai quisesse atacar uma cidade da raça divina, então ninguém seria capaz de pará-lo. A força militar do continente Touro não era algo para zombar. Mas quando esses soldados encontraram Zhao Ai, todos eles foram derrotados. Embora os touros divinos já tivessem perdido alguns soldados e tivesse 3 clãs rebeldes, para Golden, esse não era o motivo principal. O motivo principal para isso era porque Zhao Ai simplesmente era forte demais. Embora ele tenha conseguido convidar um forte exército de 200 milhões, ele realmente não tinha autoridade para comandá-lo. Ele não tinha nenhuma maneira de direcionar suas ações. Essas pessoas ainda não confiavam um no outro, então como eles poderiam mostrar seu poder total? Isso fez com que a confiança de Golden diminuísse. No entanto, ele não teve outra escolha além de acreditar nessas pessoas. Ele apenas esperava que os touros divinos ainda estivessem no controle. Senão, as coisas ficariam ainda mais problemáticas. O continente Touro começou a aparecer no horizonte. Após ver isso, Golden não pode deixar de ficar comovido. Mas essa agitação o fez tossir pesadamente mais uma vez. Os divinos do seu lado não puderam deixar de ficar ansiosos. Enquanto eles lentamente se aproximavam mais do continente Touro, mais ansiosos os divinos ficavam. Todos eles estavam prestando muita atenção nas suas redondezas, com medo de encontrar o exército de Zhao Ai.
Goldben não escondeu nenhuma informação sobre Zhao Ai para os 5 exércitos. Ele lhes disse que Zhao Ai era muito forte. Afinal, Zhao Ai foi capaz de derrotá-lo. Por causa disso, os 5 exércitos mantiveram sua vigilância enquanto avançavam. Logo, eles chegaram no litoral do continente Touro. Ao contrário de suas expectativas, eles na verdade não receberam um ataque. Seu avanço foi tranquilo. Contudo, os divinos logo foram capazes de descobrir um problema. Eles já estavam no continente, mas eles ainda precisavam ver qualquer pessoa da raça divina. Isso fez seu humor afundar. Aqueles que estiveram no campo de batalha por um longo tempo podiam entender o que estava acontecendo. Antes, eles estavam desprezando os touros divinos por oferecer um preço enorme para que eles pudessem ajudar. Eles pensavam que os touros divinos eram covardes demais. Mas depois de ver o estado do continente, eles descobriram que as coisas não eram tão simples quanto pensavam ser. O continente Touro era populoso, e o lugar onde Golden decidiu chegar estava na traseira dos touros divinos. Se Zhao Ai não tivesse capturado o continente Touro, então esse lugar deveria estar repleto de pessoas. Mas agora, eles não tinham visto um único divino. Isso fez seus batimentos cardíacos aumentarem. O rosto de Golden estava muito feio. Ele também tinha uma ideia do que isso significava. Talvez isso significasse que o que ele temia já tivesse ocorrido. Todavia, ele ainda queria tentar a sorte, esperando que fosse apenas um mal-entendido. Para descobrir as respostas o mais rápido possível, Golden acelerou seu avanço. Ele sabia que uma cidade dos touros divinos não estava muito longe. Se não houvesse nenhum problema, então ainda deveria haver pessoas naquela cidade. Aqueles atrás também seguiram o exemplo e aceleraram. A paisagem desolada lhes deu uma pressão tremenda. Eles também queriam respostas assim que possível. Logo, a cidade na memória de Golden apareceu à vista. Mas mesmo antes de chegarem, a expressão de Golden ficou cada vez pior. Isso aconteceu porque ele não conseguia ver o escudo mágico nas redondezas da cidade nem fumaça saindo dos chaminés. Quando Golden e sua comitiva voou pela cidade, ele ficou desesperado. Não, isso é impossível. Então o sangue jorrou de sua boca enquanto ele caía do ar. Os outros divinos ao lado dele imediatamente foram e agarraram seu corpo caindo. Depois disso, eles lentamente desceram na cidade. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, alguns estavam sufocados com soluços. A cidade parecia normal, a destruição interna não era nada séria. No entanto, estava completamente deserta. A única coisa que eles podiam ver eram manchas de sangue no chão. Essas manchas de sangue tinham ficado escuras, parecendo que estava assim por algum tempo. Tudo isso implicava que havia tido uma luta. E como não havia nenhum divino à vista, significava que os touros divinos foram derrotados. Esses touros divinos restantes sabiam que essa era a sua retaguarda. Se Zhao Ai conseguisse atacar essa cidade, então os outros locais certamente haviam caído. Talvez os touros divinos já haviam caído nas mãos de Zhao Ai. As pessoas dos outros continentes, depois de ver os touros divinos, imediatamente entenderam o que aconteceu. Eles rapidamente emitiram uma ordem para parar o avanço de seu exército e então enviou pessoas para limpar as casas. Após limpar tudo, eles prosseguiram para ocupar a cidade deserta. Naturalmente, Golden e seu pessoal também viviam dentro da cidade. Ele estava atualmente sendo tratado pelos outros. Depois de ser nutrido com magia de cura por um longo tempo, Golden lentamente abriu os olhos. Após abrir seus olhos, Golden viu as pessoas ao redor dele. O coração de Golden não conseguiu evitar a dor. No entanto, ele fortaleceu seu coração enquanto se levantava devagar. Os divinos próximos a ele ainda estavam chorando. Ele olhou para eles e disse: "Não chore, já aconteceu. O mais importante é nos vingar. Onde os outros estão?" Um touro divino respondeu: "Ancião Supremo, eles pararam seu avanço e ocuparam a mansão do Lorde da cidade." Golden assentiu enquanto respirava fundo e fechava os olhos. Depois de algum tempo, ele abriu os olhos novamente. Uma nova chama foi acesa em suas pupilas. Então seu corpo se moveu enquanto ele se levantava. Os divinos ao redor dele imediatamente ficaram surpresos. Uma pessoa rapidamente disse: "Ancião, descanse apropriadamente. Nós precisamos de seu corpo saudável para nossa vingança. Se você cair, então os touros divinos com certeza estarão acabados." Golden olhou para o homem e os outros antes de dizer:
Não temos tempo para descansar. Além disso, não morrerei tão cedo. Fique aqui enquanto eu discuto os assuntos com os outros. Depois disso, Golden saiu. Após sair do lugar, ele descobriu que estava em uma casa bem atrás da mansão. Ele imediatamente achou a direção e prosseguiu na direção do grande salão. As pessoas dos outros continentes atualmente estavam discutindo sobre a situação. Muitos dos benefícios que Golden havia prometido foram feitos na premissa de que os touros divinos ainda estivessem de pé. Mas agora, parece que os touros divinos foram exterminados. Naturalmente, as vantagens que Golden prometeu tinham se tornado impossível de obter. Neste caso, eles estavam contemplando se eles queriam ofender um inimigo formidável. Mas depois de discutir por um longo tempo, uma decisão ainda precisava ser tomada. O salão havia ficado extremamente quieto, todos estavam calculando os prós e contra. Eles queriam pesar se lutar contra este poderoso inimigo seria bom ou ruim para eles. Se fosse bom, então eles pensariam sobre os benefícios. Quanto ao mal, eles estavam pensando sobre o preço que pagariam. Depois de pensar por algum tempo, um homem divino Capricórnio disse: "Eu acho que não deveríamos participar nesta guerra. O inimigo que os touros divinos ofenderam é poderoso demais. Não seria uma boa ideia ofendê-lo. E mesmo se derrotarmos ele, nossas perdas certamente seriam grandes. Além disso, não existem muitos benefícios deixados para nós. Viver em outro mundo." Capítulo 869. Seu tolo míope. Um rugido veio da porta do salão. As pessoas na sala encararam. O Capricórnio divino que acabou de falar não era uma pessoa comum. Ele era o ancião supremo do continente Capricórnio, um especialista com a arma suprema. Pode-se dizer que entre aqueles presentes, ele detinha um dos mais altos status. Ninguém ousava ser indelicado com ele. Mas depois que eles viram quem entrou pela porta, eles se calaram. Era Golden. Golden também era um especialista com a arma suprema, sendo o ancião supremo do continente Touro. Ele e o ancião supremo Capricórnio tinham status iguais. Naturalmente não havia nenhum problema se ele dissesse aquelas palavras. No entanto, o ancião supremo Capricórnio não levou isso com leveza. Ele olhou direto para Golden e disse: "Quem você pensa que é? Seu cachorro vadio, por que você veio aqui?" Golden olhou para o ancião supremo Capricórnio e bufou: "Moruga, estou te repreendendo por ser um idiota míope. Você decidiu recuar depois de ver os touros divinos serem derrotados. Onde foi sua coragem? Você ainda é da raça divina? Você pensou mesmo nisso, já que Zhao-Ai conseguiu conquistar o continente Touro, o que impede ele de seguir para seu continente Capricórnio? Você acredita que pode lidar com ele sozinho? Mesmo se você puder derrotar ele, quantas perdas seu continente vai sofrer? Pense sobre isso primeiro." Moruga queria argumentar, mas quando ouviu Golden, ele não disse nada. O que Golden disse era verdade. Como Zhao-Ai pode destruir os touros divinos, porque ele não poderia destruir os capricórnios divinos? Se Zhao-Ai decidisse ir até o continente Capricórnio, então seus dias com certeza seriam os piores. Depois de ver que Moruga se manteve em silêncio, Golden disse: "Zhao-Ai não é alguém que um único continente pode lidar. Além disso, ele é um mago negro e formidável, capaz de transformar todos em mortos-vivos. Mais importante, seus mortos-vivos mantêm a força de quando estavam vivos. Quanto mais divinos ele matar, mais mortos-vivos de nível Deus ele vai adquirir. Neste ponto, eu temo que ele já tenha cerca de 100 milhões de mortos-vivos no nível Deus. Mesmo que ele não tenha atingido 100 milhões, ele deve ter pelo menos 80 ou 90 milhões. Pense sobre isso. 80 milhões de mortos-vivos de nível Deus matando pelo seu continente. Em que tipo de situação você estaria?" Um homem próximo a Moruga de repente abriu seus olhos. Seus olhos eram muito estranhos, eram inteiramente vermelhos. Embora ele só usasse roupas comuns de algodão, sua aura era realmente mais forte que a de Golden. Essa pessoa era o ancião supremo do continente Câncer, Gil. Gil, com seus olhos vermelhos, sondou as pessoas no salão antes de dizer: "Precisamos eliminar Zhao-Ai." Assim como Golden disse, se ele ficar cada vez mais poderoso, os divinos não terão bons dias à frente. Além disso, como ele acabou de eliminar os touros divinos, lutar aqui não vai afetar pessoas comuns. Se esperarmos, então a batalha seria em nossas casas. Pessoas não envolvidas morreriam.
O status de Jieu em seus corações era mais alto comparado a Moroga e Golden. Isso se deve porque ele tinha sido um especialista famoso por vários anos. Na raça divina, a quantidade de pessoas que ele matou o tornou conhecido. Depois de ouvir Jieu, o grupo não pode deixar de confrontar o assunto em questão. Golden também adicionou: Ancião Jieu está correto. Agora que os touros divinos foram eliminados, não precisamos nos preocupar com os plebeus sendo machucados. Se um dia Zawai vier à sua porta, então mesmo se você derrotá-lo, a batalha definitivamente iria ferir seu povo. Eu acredito que ninguém quer ver essa situação. E não diga que não existem benefícios em derrotar Zawai. Não se esqueça, agora que os touros divinos foram derrotados, o continente touro está completamente vazio. Não só o continente touro, também existem os nossos 3 planos vassalos. Embora eles tenham se rebelado, enquanto derrotarmos Zawai, subjugar eles seria um assunto simples. Adicionalmente, existe uma fenda espacial no continente touro que conecta ao continente Ark. E dentro do continente Ark tem uma fenda espacial para o reino demoníaco. Enquanto derrotarmos Zawai, não só vocês ganhariam o continente touro, vocês também obteriam o plano Thunder, plano bárbaro, plano Pegasus alado, e reino demoníaco. Esse preço não é o suficiente. Pense sobre o que vocês ganharão. Golden pensou que como os touros divinos foram eliminados, ele também pode usar essas coisas para fisgar essas pessoas. Dessa maneira, eles ficariam mais convencidos a lidar com Zawai e vingar os touros divinos. Com certeza, quando eles ouviram Golden, as pessoas dentro do salão não puderam evitar a ganância. Moroga olhou para Golden e disse: Golden, você está dizendo a verdade? Realmente tem uma fenda espacial para o reino demoníaco no continente Ark. Você ousa mentir para nós? Golden bufou friamente e disse: por que usaria isso para enganar você? É conhecido que Zawai e os demônios se aliaram para lidar conosco. Você pode até ver demônios no exército de Zawai. Além disso, os demônios sendo os primeiros a chegar no continente Ark é algo que todos os touros divinos sabem. Moroga não falou por um tempo, então ele disse: Zawai é realmente tão forte. Golden bufou e disse: se ele não fosse, então os touros divinos não deveriam ter perdido. Os touros divinos nem mesmo duraram 2 meses. Quando eu fui lidar com ele, eu levei 20 especialistas com armas de domínio comigo. Mas quando eu o enfrentei, ele destruiu completamente todos exceto eu. Agora você me diz se ele é forte ou não. O rosto de Moroga ficou feio. Neste momento, foi Jieu quem falou: por que você só nos disse isso agora? Golden zombou e disse: se eu dissesse isso antes, você viria? Deixe-me te dizer a verdade. Nós já invocamos a deidade 2 vezes. Nós pedimos ele por ajuda para destruir Zawai. Contudo, ambas tentativas falharam, o que fez Zawai agarrar 2 artefatos. O motivo pelo qual Zawai era tão poderoso foi precisamente porque ele tem os artefatos da deidade em mãos. Depois que Golden disse isso, um som distinto de arfada pode ser ouvido no salão. Para ser honesto, quando eles ouviam que Golden havia sido derrotado, eles não ficaram tão surpresos. Nos 13 clãs da raça divina, Golden não era o mais forte. Ele só estava classificado entre o 7º ou 8º mais forte. Morong e Jieu poderiam derrotá-lo. Ele sendo derrotado por Zawai apenas significava que Zawai era mais forte que ele. E se Zawai fosse contra Jieu e Moroga? Ainda era difícil dizer. No entanto, após ouvir que Zawai tinha derrotado a deidade 2 vezes e até conseguido roubar suas armas, os divinos presentes ficaram surpresos. A deidade era muito forte. Eles sabiam muito bem que deidade usa suas encarnações para lutar. Embora a encarnação não possa ser mais forte que os divinos, suas armas eram muito fortes. Uma vez que a encarnação da deidade fosse destruída, era certo que a segunda seria mais forte. Na raça divina, ninguém pode se opor à deidade, mesmo Jieu não pode derrotá-lo. Mas Zawai realmente conseguiu fazer isso, adquirindo 2 armas no processo. Isso significava que a força de Zawai estava além de suas expectativas. A esta altura, ele pode até ser mais forte tendo as armas da deidade. Jieu também estava franzindo a testa. Quanto ao porquê Golden só disse isso agora, sua intenção era muito clara. Golden queria arrastar todos eles para a água. No entanto, as palavras de Golden não lhes deram escolha. Zawai era uma grande ameaça.
Ele podia ameaçar toda a raça divina. Eles não podiam fazer nada além de lidar com Zhao Ai. Ninguém fez barulho, todos estavam franzindo a testa. Por outro lado, Guo Ben estava calmo. Ele escaneou as pessoas no salão antes de se virar para Jiu. Ancião Jiu, precisamos fazer arranjos apropriados. Primeiro, devemos enviar mensagens para os outros continentes. Precisamos de pelo menos mais 2 armas supremas para ter certeza de lidar com Zhao Ai. Segundo, precisamos ser cautelosos com as raças vassalas sob nosso controle. O clã Thunder, Bárbaros e os Pegasus Alado não mostraram sinais antes, mas agora eles se rebelaram. Isso é uma lição que precisamos aprender. Precisamos garantir que suas raças vassalas não tenham planos ocultos. E terceiro, precisamos ficar em guarda contra as raças estrangeiras. Zhao Ai veio do continente Arco, onde as raças estrangeiras também existem. Após chegar no reino divino, é quase certeza de que eles contactaram os estrangeiros de nível Deus. Uma vez que eles ficarem cientes da força de Zhao Ai, eles com certeza formariam uma aliança. Não esqueça, estivemos suprimindo as raças estrangeiras todos esses anos. Eles certamente não deixariam essa oportunidade para retaliar e escapar. Se os outros anciãos concordam, então eu quero propor uma aliança de 10 continentes. Precisamos trabalhar juntos para lidar com Zhao Ai. É claro, como o continente Touro foi destruído, nós apenas queremos nossa vingança. Contanto que alguém mate Zhao Ai, eu lhes darei minha armadura Touro Divino. Após ouvir Guo Ben, Moroga e Jiu encararam. Então eles rapidamente entenderam o que Guo Ben queria dizer. Guo Ben não tinha mais nada, sua família foi morta, seu corpo foi ferido. A única coisa que ele tinha agora era sua armadura Touro Divino, mais nada. Portanto, ele queria usar sua armadura Touro Divino como uma peça de barganha para ajudá-lo a ter sua vingança. Uma pessoa não podia deixar de reconhecer quão pesado isso era. Quase todos eles foram tentados. E não havia nada de errado com as outras coisas que Guo Ben disse. O clã Thunder, Bárbaros e os Pegasus Alado tinham sido vassalos dos Touros Divinos por muito tempo. Essas 3 raças até participaram na luta contra as raças estrangeiras. Sua traição significava que as outras raças vassalas também poderiam se rebelar. Adicionalmente, com Zhao Ai sendo do continente Ark, um lugar que tinha um ramo das raças estrangeiras, ele definitivamente contataria os estrangeiros de nível Deus para cooperação após chegar no reino divino. O ódio entre as raças estrangeiras e a raça divina não era pequena, simplesmente não podia ser resolvida com facilidade. Se os estrangeiros de nível Deus usassem essa oportunidade, então eles não seriam nada mais que idiotas. Esses 3 pontos eram o suficiente para unir os 10 continentes contra Zhao Ai. Sem falar que Guo Ben narrou apropriadamente para encaixar em sua narrativa. Depois de alguma hesitação, Jiu assentiu e disse, tudo bem, faremos de acordo com o que Guo Ben disse. Moroga, Guo Ben, nós 3 escreveremos junto as cartas para serem enviadas aos outros continentes. Diremos a eles a situação aqui no continente Touro, expressaremos sua opinião também. Quanto ao que precisamos fazer neste momento, eu não quero apressar um ataque. Vamos construir uma base aqui e preparar para receber nossos outros exércitos. O que você acha? Moroga assentiu e disse, eu concordo com o ancião Jiu. Mas eu acho que nós 3 não seremos o bastante. Que tal deixarmos todos os presentes aqui assinar a carta? Dessa maneira, será mais convincente. Jiu assentiu e disse, isso seria melhor. Enquanto eu escrevo a carta, Guo Ben, você está familiarizado com o terreno circundante. Vá e desenhe um mapa, então selecione um lugar para construirmos nossa base. Guo Ben assentiu e disse, eu cuidarei disso. Mas preciso te falar que Zhao Ai tem canhões mágicos e javelins poderosos. Além disso, ele obteve um navio da deidade. Esse navio pode abauroar a cidade e destruir facilmente seus escudos protetores. Não é afetado por armas normais também. Eu também ouvi sobre as ações de Zhao Ai no continente Ark. Ele pode usar táticas de assédio com sua veloz cavalaria para cortar nossos números enquanto nos impede de seguir adiante. Eu temo que Zhao Ai usará esse método para lidar conosco. Eu quero que todos vocês pensem sobre esses assuntos quando estabelecermos nossa base. Jiu assentiu, entre todos nós, somente seu povo lutou contra Zhao Ai. Esse assunto deve ser entregue a você. Você precisa construir uma base apropriada. Se não pudermos equiparar a Zhao Ai aqui,
Então ele definitivamente seria um desastre para a raça divina. Golden assentiu e disse, eu começarei imediatamente. Então ele se virou e foi embora. Depois que Golden partiu, Moruga se virou para Geo e disse, Ancião Geo, você acha que Golden realmente abandonaria a sua armadura touro divino? Geo respondeu, ele vai. A ferida de Golden não é leve. Ele não pode escondê-la. Ele também cuspiu sangue fora da cidade. Neste ponto, ele com certeza está usando um método secreto para atrasar o tempo. Contudo, é impossível para esse método durar por muito tempo. Uma vez que sua ferida se intensificar, ele com certeza morrerá. Portanto, ele pode se atrever a dizer que ele nos dará a sua armadura touro divino. Moruga assentiu, em seguida ele suspirou e disse, este Zhao-Ai é realmente feroz. Eu não esperava que ele realmente eliminasse os touros divinos. Não admira que Golden iria querer se vingar. Se Zhao-Ai não for eliminado, ele certamente seria um enorme problema para a raça divina. Geo assentiu. Então ele fechou os olhos. Ninguém sabia o que ele estava pensando. Depois de ver Geo assim, Moruga imediatamente preparou uma caneta e papel para que Geo pudesse começar a escrever. Viver em outro mundo. Capítulo 870. Ashi estava se sentindo ótimo recentemente. Seu status na família agora era um passo mais alto que antes. Ashi amava a aventura, o que explicava porque ele não tinha uma posição alta na família. E com a adição de ter contato mínimo com a família, o status de Ashi de ser o sucessor direto não era muito estável. Mas desta vez, a informação que Ashi trouxe era muito importante para a família O'Neill. Depois que Ashi voltou, a família imediatamente se preparou para sua invasão no continente Ark. Com isso, o status de Ashi tinha se tornado cada vez mais estável. Quando a hora chegasse, ninguém poderia dizer nada se ele sucedesse à família. Por causa disso, Ashi cuidou da invasão ao continente Ark meticulosamente. Em sua mente, conquistar o continente Ark era uma oportunidade muito boa para ele. Enquanto sua família assumir o controle do continente Ark, a posição de patriarca certamente seria dele. Ashi estava muito entusiasmado com as preparações. Havia assuntos que ele não estava envolvido, mas ele ainda escolheu expressar seus pensamentos. No entanto, o patriarca da família O'Neill era pai de Ashi. Ele gostava muito de seu filho, então quando ele viu Ashi intervindo nas coisas ele não só deixou, ele até apoiou seu filho. No passado, Ashi não prestava muita atenção aos assuntos da família, isso preocupou seu pai. Era possível transferir o poder de alguém para outra pessoa, mas as coisas eram mais complicadas do que isso. Se você não puder consolidar seu poder, então você acabaria como um fantoche no final. Ashi estava indo nessa direção, o que preocupou seu pai. Portanto, depois de ver a performance entusiasta de Ashi, o patriarca o encorajou a intervir mais. No plano Atlanta, especialmente no continente Armadura Mágica, operações militares eram feitas em larga escala, fazendo muitas coisas serem preparadas. Como a raça divina, se eles quisessem fazer um ataque, então eles precisavam executar algumas preparações. Eles precisavam reunir um exército, acumular suprimentos, fornecer armas e muito mais. Elas deveriam ser devidamente resolvidas antes de fazer um movimento. Se o exército não fosse preparado, então eles correriam o risco de falha. A coisa que o plano Atlanta mais precisava levar eram suas armaduras mágicas. As capacidades ofensivas e defensivas das armaduras mágicas são formidáveis. No entanto, as armaduras mágicas tinham um ponto fraco, era poder. Armaduras mágicas não eram como as pessoas, especialmente níveis Deus. Enquanto uma pessoa tivesse comida e descanso bastante, então eles seriam capazes de lutar apropriadamente. Por outro lado, armaduras mágicas precisavam de energia vinda de uma fonte de energia comprimida. A energia dentro dessas fontes veio da energia extraída e comprimida. Essa energia é o coração de cada armadura mágica. Portanto, o plano Atlanta preparou muitas dessas coisas, senão, chegaria uma hora onde as armaduras mágicas se tornariam peças de lixo inúteis. Foi precisamente por causa disso que o tempo de preparação para o plano Atlanta era muito maior comparado ao reino divino. Os divinos seriam capazes de terminar suas preparações em apenas um mês enquanto o plano Atlanta levaria no mínimo de 2 a 3 meses. Além da energia comprimida, o plano Atlanta também precisava de meios de transportes antes que eles pudessem prosseguir o ataque. As armaduras mágicas do plano Atlanta eram como aeronaves.
mas muito mais formidáveis. Contudo, cada armadura mágica só pode carregar uma fonte de energia dentro deles. Uma vez que sua fonte de poder é usada, então eles não poderiam mais lutar. Mas como as armaduras mágicas precisavam ser usadas para combate, eles não poderiam permitir que elas voassem por conta própria. Por causa disso, se alguém quisesse transportar as armaduras mágicas, você precisaria de um grande navio. Havia muitos meios de transporte no plano Atlanta. Alguns desses transportes funcionam no mar enquanto alguns funcionam na terra. Mas independentemente de onde eles operam, uma coisa era certa: esses transportes eram muito grandes. Como esses transportes eram grandes e não havia nenhuma que pudesse carregar muitas armaduras mágicas de uma vez, eles precisavam ser tratadas também antes que o plano Atlanta pudesse invadir o continente Ark. No plano Atlanta, onde a fenda espacial para o continente Ark estava localizada, era uma ilha bastante grande sem pessoas nela. Não foi um problema, já que poderia ser considerada uma base militar para ser usada como um ponto de salto para sua invasão no continente Ark. Entretanto, a ilha também apresentava um problema por si só. Se eles quisessem deixar a ilha e prosseguir para o continente Ark, então eles precisariam de muitos transportes. Haviam muitos veículos de transporte disponíveis no plano Atlanta, mas como levá-los ao continente Ark era um incômodo que precisava ser resolvido. Quer seja no continente Ark ou no plano Atlanta, ou mesmo na Terra, construir veículos marinhos era muito mais difícil comparado a veículos terrestres. E esse caso era ainda mais verdade para navios muito maiores. Portanto, depois de ouvir sobre o continente Ark, a família O'Neill imediatamente construiu um estaleiro naquela ilha. Então eles concentraram todos os seus construtores navais ali para fazer os navios. A família O'Neill não tinha outra maneira. A fenda espacial estava em uma pequena montanha. Simplesmente não havia maneira para a família enviar uma grande quantidade de navios direto para o continente Ark. No entanto, para o plano Atlanta, que construíam armaduras mágicas, fazer os ditos navios só levou um tempinho. Neste caso, um navio de classe Megaton pode ser feito em apenas um mês. E como a família O'Neill estava olhando para essa invasão com importância e tinha investido quase toda a mão de obra e fundos neste projeto, eles foram capazes de fazer 4 navios de classe Megaton em 2 meses. Esses 4 navios enormes não são apenas para transportar armaduras mágicas, eles também eram usados para carregar veículos de transporte terrestre. Esses veículos terrestres também eram uma obra-prima do plano Atlanta. Cada um pode carregar 20 armaduras mágicas. Além disso, pode passar por todos os tipos de terreno. Também tinha uma espessa armadura, bem como armas, os tornando capazes de lutar. A família O'Neill sabia que para conquistar o continente Ark, eles precisariam contar com esses veículos terrestres. Portanto, junto com os navios, eles também fizeram alguns desses veículos. A família O'Neill foi com tudo nesta aposta. Contanto que eles conquistem o continente Ark, cada investimento valeria a pena. Ash estava atualmente na ilha com a fenda espacial. Essa ilha era conhecida pela família como Ilha Ash. Depois que ele voltou para casa, ela foi nomeada por ele para comemorar sua conquista. Ash gostou desta ilha. Ele permaneceu nela enquanto supervisionava os esforços dos construtores navais. Hoje, não era só Ash que estava presente. Seu pai, o patriarca da família O'Neill, também estava aqui junto com outras figuras importantes da família. O motivo deles virem para a Ilha Ash era porque o 4º navio finalmente foi capaz de ser lançado. Na família O'Neill, esses 4 navios foram nomeados como Conquista, Vitória, Glória e Tirano. Pode-se ver pelos nomes desses navios a ambição e expectativas da família O'Neill em conquistar o continente Ark. Os trabalhadores abaixo ainda estavam ocupados. Ash estava parado na doca, um passo atrás de seu pai. O pai de Ash olhou para os 4 navios gigantes e não pôde deixar de sorrir. Ele se virou para Ash e disse: Ash, você fez isso com muita magnificência. Assim que a família ocupar o continente Ark, você receberá as honras mais elevadas. Embora Ash estivesse se sentindo orgulhoso em seu coração, sua expressão externa continuou calma. Ele se curvou para seu pai e respondeu: é meu prazer beneficiar a família. Pai, eu quero que você espere por um tempo. Eu vou ao continente Ark contatar Zawai. O que você acha? O pai de Ash sorriu, mas ele balançou sua cabeça e disse: Ash, não precisa ficar ansioso.
Espere até que todos estejam preparados. Quando o momento chegar, não será tarde demais. Zhao é muito jovem e pode ser inexperiente. No entanto, isso não significa o mesmo para as outras pessoas no continente Ark. Se não formos preparados e você ir lá impetuosamente, você pode acabar os alertando. Esse assunto é crucial para a família, então não queremos cometer nem mesmo um pequeno erro. Ache, não se esqueça, você é um jovem patriarca. O que você precisa fazer é esquecer a situação toda e não atacar de cabeça. Esse tipo de coisa não beneficia alguém do seu status, deixe os outros fazerem isso no lugar. Entendeu? Após ouvir seu pai, Ashi não retorquiu. Ao invés disso, ele assentiu e disse, sim, pai, eu entendo. O pai de Ashi assentiu, então ele acariciou o ombro de Ashi e disse, garoto, eu estarei entregando o futuro da família União em suas mãos. Você precisa entender que existem coisas que mesmo o patriarca não pode ajudar. Você não pode fazer tudo sozinho, senão, qual é o sentido da sua posição? Ashi se lembrou das palavras de seu pai. Embora ele não tivesse um entendimento completo sobre isso, ele também sabia que esse não era o momento para perguntar ao seu pai. Ele apenas assentiu e ficou em silêncio. Neste momento, alguém chegou no pai de Ashi e se ajoelhou com um joelho, reportando ao patriarca. Tudo foi preparado. Pedimos ao patriarca para fazer as honras. O pai de Ashi assentiu. Então ele foi até o pier bem ao lado do tirano. Na proa do navio estava uma garrafa de vinho preso por uma corda. O pai de Ashi pegou a garrafa e então balançou com toda a sua força na direção do navio. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.